Bom, pessoal, continuando aqui a nossa linha de raciocínio, vamos à forma local das submersões. Essa aula está baseada no livro Curso de Análise, volume 2, do professor Erlon Lages Lima. Então, a nossa primeira definição é o seguinte: uma aplicação diferenciável f, que vai de um aberto U contido em Rm no Rn, ela é dita uma submersão de U se a derivada, f' no ponto x, que é uma transformação linear, ela é sobrejetiva, né? Acabei não colocando aqui. No caso aqui eu vou colocar f' de x é sobrejetiva, tá? Então, o que é uma submersão? Uma submersão de um aberto U do Rm no Rn é uma função diferenciável, uma aplicação diferenciável no caso, né? Aqui a gente fala aplicação porque o domínio e a imagem tem dimensão maior do que 1. Então, o U é aberto, f é diferenciável em U, e essa aplicação é dita uma imersão, aliás, uma submersão, perdão. Ela é dita uma submersão quando a derivada é sobrejetiva para todo ponto x de U, tá? E decorre do teorema do núcleo da imagem que a gente tem que ter m maior do que ou igual a n. Tá? Um funcional linear, que no caso seria uma transformação linear, aqui vai de um aberto U contido Rm em R. Tá? Um funcional linear é sobrejetivo ou é nulo. Tá? Então, de fato, se m é a dimensão do núcleo e a dimensão da imagem, no caso a dimensão da imagem, ela pode ser 0 ou 1, né? Porque aqui o contradomínio é R. Se ela for 0, a dimensão do núcleo é 1. Aliás, perdão. Se ela for 0, a dimensão do núcleo é M. Ou seja, a F é toda nula. Porque o núcleo é um subespaço do Rm que tem dimensão M, então ele é todo Rm. Então, todo ponto do Rm vai estar no núcleo, então o funcional é nulo. Se a dimensão da imagem é 1, então ela é sobrejetiva, porque 1 é a dimensão do contradomínio. Também segue da regra da cadeia, que a composta de submersões é uma submersão. Exatamente igual à ideia das imersões, exatamente pela regra da cadeia e o fato de que a composição de aplicações sobrejetivas é sobrejetiva. Agora a gente vai fazer uma análise sobre o espaço Rn mais M. Vamos tomar uma base nesse espaço. É claro que, uma vez que esse espaço tem M mais N vetores canônicos da base, eu posso escolher M vetores de maneira que não seja usual, ou seja, não escolho o E1 até o EM, né? Eu poderia escolher de outra maneira esses M elementos da base, né? Então, escolhemos os índices I1 e M índices, para os quais eu vou ter M elementos dessa base, né? Então, esses elementos E1 e M, como são M elementos, vão gerar um certo espaço de dimensão M, que eu chamo de Rm. E os índices restantes vão ser N, que eu chamo de J1, Jn, vão gerar um certo Rn. Então, perceba que eu estou escolhendo M elementos do conjunto dos índices da base canônica e depois o que sobra são N. Fazendo essa escolha, a gente tem uma decomposição do Rm mais N numa soma direta, Rm mais Rn, sendo que essa soma direta não é a usual, ou seja, não estou pegando o Rm como sendo o gerado pelos M primeiros vetores, né? O que é comum que a gente faça, né? Eu estou pegando apenas M vetores desse conjunto aqui. E, obviamente, o que ele vai gerar vai ser um Rm, né? Vai ser um espaço vetorial de dimensão M sobre o corpo dos números reais. Então, vai ser um Rm. Eu posso fazer essa decomposição do Rm mais N de muitas maneiras. Basta que eu mude aqui os meus índices, né? Essa é a soma direta
definição de soma direta, para todo z no conjunto Rm mais n, existem únicos x e y, onde x está no gerado pelos m índices, no caso do Rm, o y está no meu Rn, entre aspas, né? Respectivamente, tais que z é x mais y. Lembrando que o x é gerado por esses vetores, mas esses vetores são do Rm mais n. Então, é por isso que essa soma faz sentido aqui, né? O x está no Rm mais n, o y também. Então, eu somo elementos do mesmo espaço vetorial. Só que eles estão escritos em combinação linear de vetores da base diferentes, né? Então, se x é x1, xm na base ei1, eim e y também tem suas n coordenadas, é comum que a gente escreva o z com suas coordenadas dessa nova base do Rm mais n que eu montei aqui, sendo que essa nova base ela é e1, eim, ej1, ejn, né? Apenas fiz uma permutação dos índices, mas continua sendo a mesma base. Isso permite com que a gente modifique os índices e obtenha uma base conveniente, caso a gente precise, né? Então, se nos é dada uma transformação linear sobrejetiva, uma transformação T que vai do Rm mais n no Rn, é possível que a gente decomponha o Rm mais n numa certa soma direta que vai ser induzida por T. E a soma direta que T vai induzir, ela vai ser tal que quando eu restringo T ao espaço Rn, T é um isomorfismo. Vamos ver como é que isso acontece. Bom, quando eu aplico T aos vetores da base do Rm mais n, uma vez que eu estou tomando ela sobrejetiva, essa quantidade de vetores aqui vai gerar o Rn. Então, eu posso escolher dentre eles uma base, ou seja, eu posso escolher índice J1, Jn, né? Uma vez que eu estou querendo uma base do Rn. Eu posso escolher n índices. Esses n índices vão me gerar vetores E1, EJ1, EJn. E quando eu aplicar T nesses vetores, eu vou obter uma base T, EJ1, reticências T, EJn, base do Rn. E, portanto, os índices que restam, que são I1 e M, vão ser os índices que vão gerar um certo Rm. Então, eu vou ter uma decomposição induzida por T. Tá? E esses vetores, esses índices aqui, J1 e Jn, eles foram induzidos por T, uma vez que eles são os índices em que T de EJ1, T de EJn vai ser uma base do Rn. Tá? Vão ser N vetores linearmente independentes que geram o Rn. E daí a gente tem a decomposição que a gente queria. E T o T restrito ao Rn, no caso aqui, uma vez agora que eu tenho essa decomposição em soma direta, o T restrito ao Rn é um isomorfismo, pois transforma uma base em uma base. Se eu tiver uma decomposição em soma direta do Rm mais n, e se f é a projeção da segunda coordenada, o que a gente vai ter aqui? Como f é linear, claro, porque é uma projeção, então a derivada dela é igual a ela mesma. Logo, ela é uma submersão. Exemplo simples de submersão, porém importante porque o teorema que nós vamos abordar, ele fala que, pelo menos localmente, uma submersão se comporta dessa maneira caso ela satisfaça algumas condições de suavidade, né? Então, novamente, aqui esse exemplo, eu estou pegando uma aplicação, f, que vai do Rm mais n, que tem uma decomposição em soma direta prévia, tomando valores de Rn, sendo que essa aplicação ela funciona da seguinte maneira: ela pega um par ordenado x, y, onde x pertence ao Rm e o y pertence ao Rn, e retorna y, que está no Rn. Então, ela é uma projeção. Ela é linear, obviamente, então ela será uma submersão, uma vez que a derivada
é igual à função, e a função é claramente sobrejetiva. Bem, é interessante analisar o jacobiano dessa transformação. Por quê? Porque se eu tomar um x e um y, ambos em Rm e Rn respectivamente, e calcular o f dele, vai ser y ou yn. E aí eu utilizo a definição de jacobiano e eu verifico que as linhas dessa jacobiana são os vetores em mais 1, em mais 2, reticências em mais n, ou seja, os n últimos vetores da base canônica de Rm mais n. Outra definição. Seja f uma função, uma aplicação que vai de u, que está contido no Rm, no Rn, onde o é aberto. Seja ainda E um subespaço vetorial. Então, aqui eu estou tomando o subespaço vetorial do Rm, por exemplo, eu posso tomar E como sendo os pontos x do Rm tal que a coordenada m é 0. Seria o plano do Rn-1. Aliás, perdão, do Rm-1. Né? Então, esse conjunto é um espaço vetorial. Então, o que eu estou fazendo é tomar um espaço vetorial de Rm, tem uma função definida no aberto U, que está do Rm, né? Aliás, o espaço vetorial E é um subespaço do Rm. Né? Nós vamos introduzir um conceito que é semelhante ao conceito de derivada parcial. No caso aqui, o conceito é derivada parcial ao longo de um subespaço vetorial. Se você bem lembrar, quando a gente trabalha com funções que vão de Rn em R, né, você toma um ponto A e você quer calcular a derivada direcional. Então, você toma um vetor V e considera o caminho A mais TV. Né? Só relembrando aqui, derivada direcional de f no ponto A segundo o vetor V é o limite de f de A mais tv menos f de A sobre t, quando t tende a zero. Ou seja, você está calculando a variação da função apenas quando o domínio varia ao longo de uma reta que passa por A com velocidade v. Agora, se você pegar o vetor v e pegar o espaço gerado por ele, vai ser, isso aqui é um subespaço vetorial de dimensão 1, porque eu posso tomar o v na origem, uma vez que um vetor ele é um conjunto de representantes no meu espaço vetorial, né? Estou trabalhando com vetores. Então, o que eu estou fazendo aqui é derivando a função ao longo de um subespaço vetorial do Rn. Aqui no caso, eu supus que f é de Rn em R. Né? Então, eu estaria variando, eu teria aproximando esse ponto aqui de A pelo subespaço vetorial gerado por V, que é um subespaço de dimensão 1 no Rn. Né? Então, a ideia aqui é semelhante a essa, só que aqui a gente não necessariamente se prende ao fato de se aproximar por uma reta. A gente se aproxima por qualquer subespaço vetorial do meu domínio, no caso. Né? Do lugar onde meu domínio mora, caso ele não seja o Rm. Né? Então, aqui no caso, nós dizemos que f é diferenciável em A pertencente a U ao longo de E, que é o subespaço vetorial, se existe uma transformação linear associada a ele, chamada derivada de f ao longo de E no ponto A, obedecendo à definição clássica de diferenciabilidade. Claro, para essa transformação linear específica. É evidente que se f é diferenciável em A, então é diferenciável ao longo de qualquer subespaço, né? Porque ser diferenciável em A significa ser diferenciável ao longo do conjunto onde o domínio está definido. Né? No caso aqui, o domínio é um subconjunto do Rm. Então, quando eu digo que f é diferenciável em A, eu me aproximo de A por pontos de Rm. Né? Então, dizer que f é diferenciável em A significa dizer que ela é diferenciável ao longo de Rm. Então, qualquer subespaço vetorial vai
conservar essa propriedade. Além disso, a transformação linear associada ao subespaço E, ela é simplesmente a restrição da derivada ao subespaço vetorial E. Bem, não podemos confundir subconjunto de Rm com subespaço vetorial de Rm. São duas coisas diferentes, né? Qualquer ponto P de Rm é um representante do vetor nulo, a saber, o vetor P menos P. Né? Então, os subconjuntos EK do x pertencente a Rm tal que xm igual a k representam um único subespaço vetorial E, uma vez que os elementos de E são vetores e não pontos. Então, aqui eu fiz uma representação para que a gente não confunda que subespaço vetorial, os elementos são vetores. Então, no meu espaço R M cartesiano Rn, aqui no caso no Rm, né, eu posso ter um vetor, vários representantes dele, infinitos representantes de um vetor em qualquer ponto do espaço. Então, se por exemplo o meu ponto A é esse aqui, e o meu subespaço vetorial eu defino como sendo esse plano aqui, do x gerado pelo x1 até o xm menos 1, aí você fala, é impossível me aproximar do ponto A por esse espaço vetorial, né? Porque eles estão separados. Mas acontece que o espaço vetorial não é o plano, não é esse plano ou esse aqui, ou se eu desenhasse outro plano aqui. Não é o plano em si, é o conjunto de vetores. Tá? Por isso que o nome é subespaço vetorial. Eu fiz só essa observação porque às vezes pode causar confusão, né? A interpretação geométrica da algébrica. Se é dada uma decomposição em soma direta do Rm mais n, sendo Rm um subespaço vetorial de Rm mais n, ou seja, aqui eu já estou fornecendo a soma direta. Né? Então, seja f uma função que vai de u, contido Rm mais n em Rp, onde o é aberto, nós temos uma notação especial para quando você quer calcular a derivada ao longo de um subespaço vetorial e esse subespaço, nesse contexto aqui, ser o Rm. Né? Nós denotamos por d-rom1 fa. Então, d-rom1 fa é a derivada de f ao longo do subespaço Rm. Analogamente, a derivada de f ao longo de Rn é denotada por d2 f no ponto A. Estas são as derivadas parciais de f no ponto A relativas à decomposição em soma direta. Bom, aqui eu tenho a d-rom1 f no ponto A, que é uma aplicação que vai de Rm em Rp, e a d-rom2 de Rn em Rp. Quando elas existem, temos que, se a função f é diferenciável, então, só repetindo, né? Eu fiz aqui anteriormente, eu disse que caso a função f seja diferenciável, então o d-rom E, onde E é um subespaço vetorial, f no ponto A é apenas a restrição da derivada de f ao subespaço E. Em particular, aqui eu estou trabalhando com Rm e Rn, então eu vou ter também essa restrição no caso da d-rom1 de f no ponto A. Ela vai ser simplesmente a restrição da derivada f' de A ao Rm, caso f seja diferenciável. Por que isso? Porque lá do cálculo nós sabemos que as derivadas parciais podem existir e a função pode não ser diferenciável. Então aqui, só a título de notação, quando a função é diferenciável no ponto A, se eu tomar um vetor u dessa soma direta, ele sendo v e w, v cartesiano w, né? Onde o v está no Rm e o w está no Rn, f' de A aplicado em u é aplicado, u é uma soma direta, então é linear, só que f' de A aplicado em v está no Rm, é d-rom1 f no ponto A aplicado em v, e a mesma coisa aqui para o d-rom2 f no ponto A aplicado em w. Então vamos agora ao teorema da forma local das submersões. Seja f uma função definida em u, tomando valores de Rn, e u é um aberto de Rm mais n, e fortemente diferenciável em A pertencente a u.
Se a derivada no ponto A, que é uma aplicação que vai de Rm mais n em Rn, é sobrejetiva, ou mais precisamente, pela discussão que nós tivemos anteriormente, se é dada uma decomposição em soma direta do tipo Rm mais n igual a Rm, soma direta com Rn, tal que A seja A1, A2, A é apenas um ponto de Rm mais n, né? E aí eu separei o ponto que seria do Rm e o que seria do Rn. E a derivada parcial, que seria a derivada 2 de f no ponto A, que é a restrição da derivada de f no ponto A ao Rn, é isomorfismo. Nós fizemos essa discussão de maneira geral, né? Então, com essas condições, eu consigo provar que existem abertos V, W e Z, com o A pertencente a Z, que está contido no Rm mais N, o A1 pertence a V, que está no Rm, e o F de A pertence a W, que está no Rn, né? E também consigo garantir que existe um homeomorfismo, né? Primeiro existem esses abertos, e depois existe um homeomorfismo de V cartesiano W em Z, né? Esse homeomorfismo é fortemente diferenciável no ponto A1 F de A. E ele possui uma propriedade. F de H de XW é W para todo XW nesse domínio V cartesiano W. Se F é de classe CK, em U, podemos restringir os domínios V, W e Z, se necessário, de modo que H seja um difeomorfismo de classe CK. Então, nós vamos demonstrar esse teorema, mas antes nós vamos observar aqui a figura que ele representa, que ela contém muito significado. Aqui está o Z, que é uma vizinhança de A, tá? Aqui no caso, nós sabemos que ele está contido no Rm mais N. Então aqui eu vou ter uma aplicação H, que vai desse V cartesiano W, onde V é um aberto de Rm contendo o ponto A1, e W é um aberto de Rn contendo o ponto F de A, que no caso vou chamar de C, tá? Pois bem, vamos à demonstração. Vamos chamar C F de A. Vamos definir uma aplicação φ que vai de U, que está no Rm mais N, no Rm cartesiano Rn, tá? Definido da seguinte maneira: φ de xy é x e f de xy. Essa aplicação φ é fortemente diferenciável em A e sua derivada é dada da seguinte maneira: a φ' de A aplicada em VW pertencente ao Rm mais N, tá? É claro que o Rm mais N, por hipótese, já tem uma soma direta, então o V está no Rm e o W está no Rn. Então aqui o V ele está no Rm, a derivada de A aplicada no vetor VW, que está no Rm mais N, vai me retornar um vetor do Rn. Então, é coerente aqui a derivada. Isso aqui está no Rm, isso aqui está no Rn. Vamos demonstrar todas essas afirmações, que no caso o Elon coloca no livro, né? Não são, como essas afirmações elas seguem naturalmente das definições padrão de fortemente diferenciável, então o Elon optou por ocultar, por omitir, no caso, né, essas informações que nós vamos verificar aqui sem dificuldades. De fato, se f é fortemente diferenciável em A, dado por A1, A2, né, para todo P e Q, com coordenadas x1, x2 e y, y2 em U, vale o seguinte: f de P menos f de Q é f' de A aplicado em P menos Q, mais o resto, que depende de P e Q, onde o limite desse resto sobre a norma de P menos Q, quando P tende a e Q tende a é zero. Apenas a definição de f ser fortemente diferenciável em A. Nós vamos provar que φ é fortemente diferenciável em A também. Então, tomando P e Q com as suas coordenadas e escrevendo φ de P, aqui no caso é P, né? Esse aqui é P. Menos φ de Q, eu vou ter pela lei da φ essa expressão
E aqui vai aparecer f de p menos f de q. Aqui eu uso a definição de... Aliás, eu uso o fato de que f é fortemente diferenciável em A. E aí eu obtenho essa expressão aqui, né? De posse dela, eu separo na segunda entrada e obtenho aqui algo linear com relação a P e Q. E aqui um certo resto, né? E se eu mostrar que esse certo resto dividido pela norma de P menos Q, quando P tende a A e Q tende a ser zero, então essa expressão linear aqui, x1 menos x2, vírgula, f' de A aplicado em P menos Q, será a φ' de A aplicado em P menos Q. Então a gente quer mostrar que a φ é fortemente diferenciável em A. Daí a gente tem que calcular esse limite, né? O x1 menos y1, ambos pertencentes ao Rm, eles são as primeiras entradas do vetor P e Q. Primeiras entradas entre aspas, né? Porque na realidade são as entradas de Rm desse vetor. Então, a gente, para calcular esse limite, a gente apenas escreve em coordenadas. Aqui eu disse que x1 era eta1, eta-m, x2, beta1, beta-n, y1, k1, km, y2, θ1, θn. Então, x1 menos y1 vai ter essa cara, eta1 menos k1, eta-m menos km. Em cada entrada, a gente vai ter o quê? Caso eta-i menos ki seja maior do que zero. A gente vai poder escrever dessa maneira aqui, essa razão aqui, eta-i menos ki sobre a norma de P menos Q. Escrevendo dessa maneira, observe que esse parêntese aqui maior é limitado. E esse outro aqui vai para zero quando o P vai para A e o Q vai para A. Porque quando o P vai para A e o Q vai para A, o P indo para A significa que o x1 se aproxima de A1. E o Q indo para A significa que o y1 se aproxima de A1. Então, essa subtração aqui se aproxima de zero, que é a raiz dela também. Claro, estou supondo positiva, né? Por isso que eu posso tomar a raiz. E o outro termo é limitado. Então, quando eu aplico o limite aqui, ele vai para zero. Caso o eta-i menos ki seja menor do que zero, basta tomar menos ki menos eta-i. E aí, como ki menos eta-i é positivo, eu escrevo ele dessa maneira aqui. Raiz dele vezes uma raiz maior de algo que é limitado. A única diferença é que esse sinal de menos vai continuar aqui. Vai ficar alguma coisa desse tipo, com menos na frente. Porém, quando aplicar o limite, vai ser relevante, porque esse menos não vai influenciar no limite, ele vai continuar indo para zero. Então, com isso, nós verificamos que φ é fortemente diferenciável em A, né? Faltou colocar aqui. E a derivada aplicada no ponto VW, uma vez que eu provei que ela é fortemente diferenciável e por essa análise eu obtive a expressão dela, a expressão da derivada que está aqui, né? Essa aqui é a primeira entrada do vetor P menos Q, que está no Rm, e depois a φ' de A aplicada no vetor P menos Q. Lembrando aqui, para que fique mais claro, o P menos Q, ele está no Rm mais N, então ele tem uma entrada Rm, que seria x1 menos y1, e uma entrada no Rn, que seria o x2 menos y2. Então, a derivada de φ no ponto A aplicada no vetor VW seria V, e a derivada de f no ponto A aplicada em VW, V,W, né? Que é exatamente o que está escrito aqui embaixo. Conclusão esta que nós tiramos do fato de φ ser fortemente diferenciável em A. Então, nós já temos a cara da derivada. Bom, a φ' de A é injetiva. Porque se eu tomar dois elementos do Rm cartesiano Rn, se eu tomar eles diferentes, então
f' de A aplicado em cada um deles vai ser diferente, pois f' de A é injetiva. Então, esses resultados aqui, esse e esse, eles compõem a imagem da filhinha de A, né? Logo, filhinha de A de VW é diferente da filhinha de A de alfa beta. Então, portanto, filhinha de A é injetiva. Segue que ela é um isomorfismo, né? É claramente sobrejetiva. Bom, podemos escrever também a filhinha de A aplicado em VW utilizando as derivadas parciais com relação aos subespaços Rm e Rn. Então, nós obtivemos uma aplicação φ, que ela é um isomorfismo. Ela é forte, aliás, perdão, a derivada de φ no ponto A é um isomorfismo, ela é fortemente diferenciável em A. Então, nós podemos aplicar o teorema da aplicação inversa para garantir que existem abertos onde φ é um homeomorfismo. Esses abertos V, W e Z, né? No caso, vai existir um aberto Z de A, né? E vai existir um aberto V cartesiano W da imagem da φ por A, né? E a imagem da φ por A é exatamente A1C, né? Esse C aqui eu chamei de F de A, né? O F de A1, A2. Então, eu vou, pelo teorema da aplicação inversa, eu vou obter a existência desses abertos, onde φ é um homeomorfismo. O inverso dele é fortemente diferenciável em φ de A. E essa φ ela vai de um aberto contendo A sobre um aberto contendo A1C, né? Que eu posso tomar do tipo V cartesiano W, onde V é um aberto de A1. Lembrando que A1 está contendo Rm, então V é um aberto de Rm que contém A1. E C é um aberto de Rn que contém W. Se nós voltarmos na figura, para que fique mais elucidativo, a gente vai perceber que realmente o meu V está no Rm e que ele contém o A1 aqui, e o meu W está no Rn, que contém o C. A φ vai de Z em V cartesiano W, e a H vai de V cartesiano W em Z. No caso que eu ainda vou definir H, ela vai ser a inversa da φ. Bom, prosseguindo aqui com a demonstração. Então, φ é um homeomorfismo, definindo os abertos Z, que vai de Z, aberto de A, e V cartesiano W, aberto de A1C. Então, a gente define o conjunto Z. Claro que na primeira ideia aqui, não ficou claro quem era o aberto do A, né? Mas vamos supor que seja um certo Z barra, então ela é um homeomorfismo, né? Então, se eu tomar a imagem φ-1 de V cartesiano W, eu vou ter uma vizinhança de A. Então, ali, essa aplicação φ-1, que vai de V cartesiano W em Z, que é a imagem da φ-1, ela vai ser também um homeomorfismo. Além disso, φ de A1 a 2 é A1 F de A1 a 2. Então, dado xy pertencente ao V cartesiano W, claro, estamos no domínio agora da HA, que definimos como φ-1, que vai de V cartesiano W em Z. Então, uma vez que é um homeomorfismo, se eu tomar um valor aqui, pensando na φ, se eu tomar um valor na imagem, né? Deixa eu só dizer que a φ vai dizer para V cartesiano W, né? Porque dado um elemento aqui, como é o homomorfismo, dado o elemento aqui no contradomínio, né, na imagem, eu vou ter um elemento no domínio tal que φ de VW é xy. Mas quem é φ de VW? É V, F de VW. Isso é igual a xy. Então, o V é igual a x e o F de VW é o y. Mas como o V é x,
f de xw é y. Agora, quem é φ-1? φ-1 aplicado em xy é vw, né? Porque φ aplicado em vw é xy. Mas quem é vw? É xw. Então, se eu pegar f composto com h sendo a minha φ-1, ora, se h é φ-1, φ-1 de xy, vw. φ-1 de xy, por aqui, é vw, que na realidade é xw, né? Então, o f de h de xy é o f de xw, que por estrela, f de xw é y. Então, essa h, que foi a inversa da φ, que existe pelo teorema da aplicação inversa, ela é tal que f de h de xy é y. Tá? Então, veja que a existência da φ e, por conseguinte, a existência da h, e além do fato de eu poder restringir os domínios de modo que seja um difirmofirme de classe CK e seu inverso também, são todos decorrências do teorema da aplicação inversa. Então, o teorema da aplicação inversa garante todos os resultados aqui, além do fato, claro, de que a f composta com h de xy é y, como nós queríamos demonstrar. Então, assim a gente finaliza a demonstração da forma local das submersões.